Encontrei um lubrificante masculino na bolsa da minha esposa. Não fiz escândalo. Apenas o substituí secretamente por Supercola. O que aconteceu depois? Sabe como dizem que, depois que tudo acontece, a visão é perfeita? Bem, deixe-me te dizer uma coisa. Às vezes, a premonição também pode ser bem clara. Especialmente quando sua intuição está gritando com você há meses que algo está errado. Mas eu ouvi? Claro que não. Eu estava ocupado demais sendo o bom marido, o tolo confiante, o cara que realmente acreditou na esposa quando ela disse que estava trabalhando até tarde pela quarta vez naquela semana. Era uma terça-feira à noite, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta, porque nada de bom acontece numa terça. Eu estava esparramado na nossa cama king size, aquela que escolhemos juntos naquela loja de móveis caríssima, onde o vendedor teve a audácia de sugerir que criaríamos lindas memórias nela. Bem, acontece que a Marissa estava criando memórias, sim, só não comigo. Eu estava naquele estado estranho, meio adormecido, em que você não está totalmente inconsciente, mas seu cérebro já começou a exibir aqueles filmes bizarros pré-sonho, quando ouvi o chuveiro ligar de novo. Era o segundo banho dela no dia, o que me pareceu estranho porque Marissa não era exatamente o que se poderia chamar de maníaca por limpeza. Não me entenda mal. Ela não era nojenta nem nada, mas era mais do tipo que toma banho dia sim, dia não. A menos que ela vá a algum lugar importante, esse tipo de mulher. Então, 2 banhos em um dia, meu subconsciente arquivou isso na pasta de coisas que te deixam com a pulga atrás da orelha. A água ainda corria quando algo chamou minha atenção. A bolsa dela, jogada na cadeira ao lado da nossa cômoda, parecendo que tinha explodido. A coisa estava com o zíper aberto e metade do seu conteúdo estava derramado no chão, como uma espécie de cena de crime suburbana. Brilho labial, recibos, elásticos de cabelo, e o que parecia ser metade da seção de miniaturas de viagem espalhada pelo nosso piso de madeira. Agora, eu não sou do tipo que fica bisbilhotando a bolsa da esposa. Isso é tipo o pecado capital do casamento, logo ali junto com deixar a tampa do vaso levantada e esquecer aniversários. Mas a bagunça estava me incomodando, e pensei em ser um marido atencioso e arrumar tudo antes que ela saísse e começasse um dos seus surtos de limpeza por estresse à meia-noite, como às vezes fazia quando o trabalho a enlouquecia. Então lá estava eu, bancando o bom samaritano, pegando absorventes e balas de menta, quando minha mão tocou em algo que definitivamente não pertencia à categoria de coisas normais de esposa. Era pequeno, frio ao toque, e tinha aquela sensação de metal polido que gritava caro e útil. Eu o tirei e o segurei sob a luz do abajur, um tubo prateado, talvez com uns 10 centímetros de comprimento, com um design minimalista que parecia algo que a Apple faria se entrasse no negócio de lubrificantes pessoais. A coisa toda estava coberta de caracteres japoneses, em negrito e preto contra o metal prateado. Parecia caro, o tipo de coisa que você não pega na farmácia da esquina entre a compra de leite e pastilhas para tosse. Meu primeiro pensamento foi remédio. Talvez ela tivesse algum problema sobre o qual tinha vergonha de falar. Saúde feminina, as coisas podem ser complicadas, e Deus sabe que Marissa não era ótima em discutir qualquer coisa que a deixasse desconfortável. Mas, por outro lado, se fosse médico, por que estava em japonês? E por que ela não tinha mencionado? A curiosidade matou o gato, oficialmente. Peguei meu celular e abri a câmera para escanear o texto. O Google Tradutor é uma coisa linda. A tradução apareceu na minha tela e juro que senti a temperatura do meu sangue cair uns 10 graus. Lubrificante pessoal masculino premium. Fórmula de longa duração. Lubrificante masculino, não feminino, não para casais. Masculino. E não era novo. O tubo estava talvez pela metade, com aquele aspecto levemente desgastado que vem do uso regular. Virei-o em minhas mãos, meu cérebro tentando processar o que eu estava vendo, enquanto minha intuição já estava 3 passos à frente, gritando avisos que eu não queria ouvir. Minha esposa nunca tinha comprado nada parecido para nós. Droga, nós mal usávamos lubrificante comum, e quando usávamos, era aquele básico da farmácia que vinha naqueles frascos de aparência clínica. Essa coisa parecia custar mais do que nosso orçamento semanal de supermercado, e com certeza não era algo que ela tinha comprado para nossas atividades no quarto. Fiquei lá, olhando para aquele tubo como se ele pudesse de repente criar pernas e se explicar. Talvez houvesse uma explicação lógica, talvez ela o tivesse comprado como um presente de brincadeira para a despedida de solteiro de alguém, talvez pertencesse a uma amiga que o deixou em sua bolsa por engano. Talvez eu estivesse pensando demais porque andava assistindo a muitos documentários de crimes reais ultimamente. Mas então meus olhos se desviaram para o tablet dela, inocentemente pousado na escrivaninha onde ela o deixará depois de trabalhar em alguns slides de apresentação mais cedo. A tela ainda estava acesa, mostrando sua tela inicial com todas aquelas pastas organizadas que ela tanto se orgulhava. Tudo tinha nomes bonitinhos como trabalho, documentos, ferramentas de trabalho e supermercado. Peraí, supermercado? Eu nunca vi a Marissa usar um aplicativo de supermercado na minha vida. A mulher que me fazia dirigir a 3 lojas diferentes porque insistia em comprar a marca boa de tudo, de repente tinha uma pasta de supermercado em seu tablet. Isso era como descobrir que seu amigo vegano tinha um esconderijo secreto de hambúrgueres. Minhas mãos tremiam quando toquei na pasta. Dentro, havia um único aplicativo que eu nunca tinha visto antes, algum tipo de plataforma de mensagens com um ícone deliberadamente genérico. Meu polegar pairou sobre ele pelo que pareceu 1 hora, mas provavelmente foram 30 segundos. Era isso. Este era o momento em que eu descobriria se estava sendo paranoico ou se minha vida inteira era uma mentira. Eu o abri.
O histórico de conversas carregou, e bem ali no topo, havia uma conversa com alguém chamado Léo. A foto de perfil era apenas uma silhueta. Mas as mensagens, meu Deus, as mensagens. Mal posso esperar para te ver quinta. Consegui nosso quarto de sempre no Marriott. Traz aquela coisa. Gosto do prateado. Deixa tudo muito melhor. Vou fazer coisas com você que seu marido nunca poderia. Rolei para cima, minha visão ficando embaçada nas bordas, enquanto semanas de mensagens se revelavam, descrições detalhadas de quartos de hotel, fotos explícitas que eu definitivamente não queria ver, e referências àquela marca exata de lubrificante que estava atualmente em minha mão suada. Os horários eram como um soco no estômago. Toda noite trabalhando até tarde no escritório, toda noite das garotas, estou muito cansada hoje à noite, querido. Tudo era mentira. O chuveiro ainda estava ligado, e eu podia ouvir Marissa cantarolando alguma música pop como se ela não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Como se ela não tivesse acabado de explodir todo o nosso casamento com um tubo meio vazio de lubrificante japonês, e um aplicativo de chat secreto escondido em uma pasta falsa de supermercado. Olhei para o tubo de novo, depois para as mensagens, e de volta para o tubo. Minhas mãos pararam de tremer e começaram a se mover com uma clareza que eu não sabia que possuía. Caminhei silenciosamente até a cozinha, abri a gaveta de tranqueiras e peguei o tubo de supercola de nível industrial que comprei para um projeto de reparo em casa no mês passado. Se Marissa queria brincar com lubrificantes estrangeiros caros, então, por Deus, eu ia dar a ela uma experiência que ela nunca esqueceria. O chuveiro finalmente parou. Sabe aquela sensação quando você está assistindo a um filme de terror e quer gritar para a loira burra não entrar no porão? Bem, imagine ser a loira burra, exceto que, em vez de um porão, é o seu próprio casamento. E em vez de um assassino em série, é sua esposa traidora que está prestes a ter a surpresa da sua vida. Eu tinha acabado meu pequeno projeto de faça você mesmo na cozinha. Vamos chamá-lo de reforma extrema, edição lubrificante. Quando ouvi a porta do banheiro se abrir. O som de pés descalços no nosso piso de madeira fez meu coração disparar, mas não da maneira romântica de antes. Mas como na maneira estou prestes a ver minha vida implodir em tempo real. Corri de volta para a cama, agarrando o tubo adulterado de suco de amor japonês como se fosse o santo graal da vingança conjugal. Minhas mãos estavam mais firmes agora, o que era estranho. Por que você pensaria que descobrir o caso secreto de sua esposa o deixaria mais trêmulo, não mais calmo? Mas há algo em ter um plano, mesmo um plano completamente insano, que traz um certo foco em a alma de um homem. Marissa saiu do banheiro como se estivesse fazendo um teste para um comercial de shampoo, toda enrolada naquela toalha branca e fofa que comprei para ela no Natal, 2 anos atrás. A mesma toalha que costumava acelerar meu pulso quando caía acidentalmente durante sua rotina pós-banho. Agora, parecia apenas uma fantasia que ela estava usando para interpretar o papel de esposa fiel. Oi, amor, disse ela. E juro que sua voz tinha aquela qualidade falsamente doce que as mulheres usam quando estão tentando encobrir algo. Sabe o tom? O mesmo que usam quando acidentalmente gastaram R$300 na Target, mas só entraram para comprar sabão em pó. Você parece cansado. Cansado, mulher? Acabei de descobrir que todo o meu casamento é uma farsa, e você acha que eu pareço cansado? Eu queria rir, mas em vez disso, apenas assenti e fiz um grunhido evasivo que poderia significar qualquer coisa, desde, sim, dia longo, até, eu sei que você está traindo com um cara chamado Léo. Ela foi até a cozinha. Nossa cozinha, em nossa casa, que compramos juntos quando ainda acreditávamos em coisas como para sempre até que a morte nos separe. Eu podia ouvi-la se movendo, abrindo armários, ligando a torneira, os sons domésticos de uma mulher que provavelmente estava planejando seu próximo encontro enquanto fingia ser uma esposa atenciosa. Alguns minutos depois, ela voltou com um copo alto de leite, estendendo-o para mim como se fosse uma espécie de oferenda de paz. Aqui, beba isso, disse ela, sentando-se na beirada da cama. Vai te ajudar a dormir melhor. Você tem aquela reunião de manhã cedo amanhã, certo? E aí estava. A reunião de manhã cedo. Aquela que eu mencionei casualmente durante o jantar, aquela que ela arquivou em seu pequeno cérebro infiel como a oportunidade perfeita para outra aventura noturna. Porque nada diz cônjuge devoto como drogar seu marido para que você possa sair de fininho para algumas atividades extracurriculares. Peguei o copo, encarando seu rosto na penumbra. Ela parecia muito sincera, muito preocupada com meu horário de sono. Se eu não soubesse a verdade, pensaria que ela realmente se importava com meu bem-estar, mas eu sabia a verdade agora, não sabia? Obrigado, querida, eu disse, tomando um pequeno gole. O gosto era normal. Mas, novamente, eu não era exatamente um especialista no sabor de soníferos. Aquele leite poderia ter Ambien, poderia ser Rivotril, poderia ter um antialérgico, poderia não ter nada. Mas o fato de ela estar de repente tão preocupada com meu sono, quando nunca deu a mínima para minha insônia antes, sim, isso era suspeito pra caramba. Fiz questão de beber cerca de metade do copo, depois o coloquei na minha mesa de cabeceira com um sorriso de gratidão. Você é a melhor, meu bem. Eu te amo. As palavras pareceram cinzas na minha boca, mas seu rosto se iluminou com o que parecia ser afeto genuíno. Essa foi a parte que realmente me pegou. Não apenas que ela estava me traindo, mas que ela conseguia me olhar com aqueles olhos amorosos enquanto planejava sair para se encontrar com um fotógrafo chamado Léo. Eu também te amo, ela sussurrou, inclinando-se para beijar minha testa como se eu fosse uma criança doente, em vez do marido que ela estava prestes a trair novamente. Ela subiu na cama ao meu lado e eu pude sentir o calor de seu corpo através daquela toalha. Antigamente, isso teria sido minha deixa para agir, para puxá-la para perto e mostrar o quanto senti sua falta durante aqueles longos dias no escritório.
Agora, parecia apenas estar deitado ao lado de uma estranha usando a pele da minha esposa. Descanse um pouco, ela murmurou, já se virando para o outro lado. Você precisa de energia para amanhã. Ah, a ironia. Ela estava preocupada com meus níveis de energia enquanto planejava passar metade da noite queimando calorias com o senhor fotógrafo. Eu queria perguntar a ela se o Léo sabia que ela estava drogando o marido, se isso fazia parte do joguinho pervertido deles, mas, em vez disso, apenas murmurei algo sobre estar grato e fechei os olhos. A hora seguinte foi provavelmente os 60 minutos mais longos da minha vida. Fiquei ali, ouvindo sua respiração, esperando que ela se acalmasse naquele ritmo profundo e uniforme que significava que ela pensava que eu estava apagado. A cada poucos minutos, eu soltava um pequeno ronco, mudava de posição, realmente vendendo toda a performance de marido fortemente sedado. Ela era boa. Tenho que admitir. Ela esperou uma hora inteira antes de fazer seu movimento, provavelmente para garantir que o que quer que ela tivesse me dado tivesse tempo suficiente para fazer efeito. Senti o colchão se mover enquanto ela saía cuidadosamente da cama, movendo-se com a furtividade de alguém que já havia feito essa dança antes. Abri um olho, apenas o suficiente para ver sua silhueta na escuridão. Ela havia trocado a toalha por um vestido preto, aquele sexy que ela geralmente guardava para nossos jantares de aniversário. Ela estava se maquiando na penteadeira, aplicando batom com o tipo de cuidado que se reserva para ocasiões especiais. Exatamente às 0h45, ouvi o clique suave da nossa porta da frente se abrindo. Em seguida, o som fraco de vozes no corredor do lado de fora do nosso apartamento. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que os vizinhos podiam ouvi-lo através das paredes. Dei a ela exatamente 20 segundos, tempo suficiente para ela pensar que estava segura, mas não o suficiente para eles desaparecerem completamente. Então, saí da cama, peguei meu roupão e fui pé ante pé em direção à porta como uma espécie de ninja suburbano. O corredor estava mal iluminado, mas eu podia vê-los no final, perto do elevador. Marissa estava pressionada contra a parede, e um cara alto tinha as mãos de cada lado do rosto dela, beijando-a como se ela fosse a última mulher na Terra. Mesmo à distância, eu podia ver que ele era tudo o que eu não era, alto, musculoso, provavelmente 10 anos mais novo que eu. Então este era Léo. Este era o homem pelo qual minha esposa achava que valia a pena jogar fora 15 anos de casamento. Eles se separaram e eu a ouvi sussurrar algo que o fez rir. Então eles estavam caminhando em direção às escadas, provavelmente subindo para o apartamento dele, ou talvez descendo para um carro. De qualquer forma, eles se moviam com a confiança de pessoas que pensavam ter executado o crime perfeito. Esperei até ouvir a porta da escada se fechar, então tomei minha decisão. A mesma clareza que me guiou na cozinha estava de volta, me dizendo exatamente o que eu precisava fazer. Eu ia segui-los. Afinal, um homem merece ver exatamente o que está perdendo. Certo? Deixe-me dizer uma coisa sobre seguir sua esposa infiel pelo seu próprio prédio de apartamentos à 1 da manhã. É como ser a estrela do reality show mais deprimente do mundo, acompanhando os adúlteros, em breve em um serviço de streaming perto de você, estrelando este que vos fala como marido ingênuo que está prestes a ter um assento na primeira fila do seu próprio inferno pessoal. Eu me esgueirei pelo corredor como uma espécie de detetive particular de 5ª categoria. Meus pés descalços, silenciosos no carpete que todos nós contribuímos para substituir no ano passado, durante a fase de melhoria comunitária do prédio. Engraçado como a melhoria comunitária não cobre impedir que seus vizinhos durmam com sua esposa, mas acho que isso não é realmente um problema de manutenção, não é? A porta da escada ainda estava balançando levemente quando a alcancei, o que significava que eles não tinham ido longe. Pressionei meu ouvido contra o metal frio, ouvindo passos, vozes, qualquer coisa que me dissesse para que lado eles tinham ido. Foi quando ouvi um baque suave vindo de algum lugar acima de mim, seguido pelo que parecia uma risada abafada. Eles estavam subindo para o 4º andar, o que era interessante porque, até onde eu sabia, não conhecíamos ninguém no 4º andar. Mas, novamente, aparentemente havia muitas coisas sobre o círculo social da minha esposa que eu não sabia. Abri a porta devagar e comecei a subir, mantendo-me na borda externa de cada degrau, porque é onde eles têm menos probabilidade de render. Não me pergunte como eu sabia disso. Provavelmente muitos episódios de Criminal Minds durante aquelas noites em que Marissa afirmava estar cansada demais para qualquer coisa além de dormir. O corredor do 4º andar era idêntico ao nosso, exceto que tudo estava invertido, como uma imagem no espelho. Mesmas paredes beges, mesmo carpete industrial, mesma iluminação fluorescente que fazia todo mundo parecer que estava morrendo de tuberculose. Eu podia ouvir vozes vindo do apartamento 4C, que ficava diretamente acima do nosso quarto de hóspedes. Que tal essa ironia cósmica? O cara com quem minha esposa estava me traindo morava logo acima de nós, provavelmente nos ouvindo discutir sobre de quem era a vez de levar o lixo para fora, enquanto planejava seu próximo encontro romântico com minha supostamente devota esposa. Pressionei-me contra a parede ao lado do 4C, me sentindo como um personagem em algum suspense de baixo orçamento, onde o orçamento era tão apertado que não podiam pagar por cenários de verdade. A porta era barata, de construção oca, do tipo que permite ouvir tudo, desde uma conversa normal a um espirro. Não acredito que você mora logo acima dele, dizia Marissa, e eu podia ouvir a excitação em sua voz, o mesmo tom que ela costumava usar quando escapávamos para viagens de fim de semana, na época em que ela ainda fingia me achar excitante. Torna tudo mais divertido, não é? Esta era a voz de Léo, profunda, confiante, com apenas um leve sotaque que não consegui identificar. Provavelmente europeu. As mulheres sempre enlouquecem por caras europeus, como se ter um passaporte diferente automaticamente te tornasse melhor na cama. Meu Deus, sim. Às vezes consigo ouvi-lo assistindo TV lá embaixo e só penso em você aqui em cima, me esperando.
Eu queria vomitar, ou socar alguma coisa, ou ambos. Em vez disso, fiquei ali parado como um masoquista, ouvindo minha esposa discutir o quanto ela gostava da conveniência geográfica de me trair. Você trouxe o que eu pedi. A voz de Léo novamente, mais perto da porta agora. Claro. Eu podia praticamente ouvi-la sorrindo. Eu trouxe o que você gosta. A coisa boa. A coisa boa. Meu tubo especialmente modificado de lubrificante japonês, agora com um tipo de adesivo industrial que provavelmente poderia manter um ônibus espacial unido. Tive que morder o lábio para não rir alto. Houve algum barulho. Provavelmente Marissa vasculhando sua bolsa, seguido pelo que parecia ser alguém abrindo um tubo. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvi-lo através da parede. Perfeito, disse Léo. Você sabe o quanto eu amo quando você vem preparada. Ah, amigão, pensei. Você não tem ideia do quão preparada ela está esta noite. Ouvi passos se afastando da porta, mais para dentro do apartamento. As vozes ficaram abafadas, mas eu ainda conseguia distinguir o tom geral. Brincalhão, paquerador, construindo o que eles pensavam que seria outra noite bem-sucedida de adultério. Pressionei meu ouvido com mais força contra a porta, esforçando-me para ouvir o que viria a seguir. Parte de mim queria chutar a porta e confrontá-los ali mesmo, para ver a expressão em seus rostos quando percebessem que seu pequeno segredo havia sido descoberto. Mas a outra parte de mim, a parte que havia substituído cuidadosamente o conteúdo daquele tubo, queria esperar para ver como isso se desenrolaria. O apartamento ficou em silêncio por alguns minutos, o que provavelmente significava que eles estavam indo ao que interessava. Imagino Léo deitado em qualquer mobília barata que ele tivesse lá, provavelmente se sentindo muito satisfeito consigo mesmo por ter conquistado uma mulher casada que morava um andar abaixo e trazia seus próprios suprimentos. Então ouvi a voz da Marissa. Apenas relaxe. Isso vai ser incrível. Famosas últimas palavras. Por cerca de 30 segundos, não houve nada além dos sons que você esperaria de duas pessoas que pensavam que estavam prestes a ter o melhor momento de suas vidas. Algum movimento, alguma respiração pesada, o pano de fundo de áudio geral de dois adultos prestes a descobrir que o karma tem um senso de humor muito perverso. Então, tudo mudou. Que? A voz de Léo, aguda e confusa. Espera, algo está errado. Disse Marissa, e eu pude ouvir a primeira nota de pânico se infiltrando. O que você fez, Léo de novo, sua voz subindo. Que diabos você passou em mim? Eu não estou entendendo. Marissa parecia genuinamente confusa, o que teria sido engraçado se não fosse tão patético. É a mesma coisa de sempre. O tubo prateado, a marca japonesa que você gosta. Bem, algo está errado com ele. Eu não consigo. Nós não conseguimos. Oh, meu Deus. Nós estamos presos. E aí estava. O momento que eu estava esperando. O doce som de dois traidores percebendo que sua noite de paixão havia se transformado em uma emergência médica. Pressionei meu rosto contra a porta, sorrindo como um psicopata, ouvindo o pânico deles aumentar. Não puxe, sibilou Marissa. Você está piorando as coisas. Como eu posso não puxar? Nós estamos literalmente colados. Isso é impossível. É lubrificante, não cola. Ah, minha doce e estúpida esposa. Se você soubesse o quão errada estava. Os minutos seguintes foram como ouvir o programa de comédia mais satisfatório do mundo. Eles tentaram de tudo. Água da pia da cozinha. Sabonete do banheiro. Até o que parecia ser óleo de cozinha. Nada funcionou. A supercola de nível industrial estava fazendo exatamente o que foi projetada para fazer, criar uma ligação permanente entre duas superfícies. Nesse caso, essas superfícies eram minha esposa infiel e seu namorado. Precisamos ligar para alguém, disse Léo, sua voz tensa de dor e vergonha. Ligar para quem? O que vamos dizer? Eu não sei. Um médico? Uma ambulância? Ai, meu Deus. Isso é humilhante. Você ainda não viu nada, querida. Após cerca de 40 minutos de tentativas cada vez mais desesperadas de se separarem, eles finalmente admitiram a derrota. Ouvi Léo fazer a ligação. Sim. Precisamos de uma ambulância. É difícil de explicar. Nós estamos meio que presos um ao outro. Decidi que era minha deixa para sair. Afinal, eu não queria estar no corredor quando os paramédicos chegassem. Isso seria constrangedor para todos os envolvidos. Mas, enquanto voltava para as escadas, não pude deixar de sorrir. A fase 1 estava completa. Às vezes, o universo tem um senso de humor tão perverso, tão perfeitamente calibrado para proporcionar o máximo de ironia, que você quase tem que acreditar em algum tipo de justiça cósmica. Porque lá estava eu, voltando para o meu apartamento de roupão, ouvindo os sons abafados de pânico do meu vizinho, sentindo como se tivesse acabado de testemunhar o maior ato de intervenção divina desde que Moisés abriu o Mar Vermelho. Voltei para o meu apartamento e me posicionei no corredor, bem ao lado da nossa porta da frente, onde eu tinha o ponto de vista perfeito para assistir ao show. Nosso olho mágico me dava uma visão panorâmica do elevador e da maior parte do corredor, o que significava que eu estava prestes a ter assentos na primeira fila para o que, sem dúvida, seria a emergência médica mais divertida da história do nosso prédio. Os sons do andar de cima haviam escalado de pânico sussurrado para modo de crise total. Eu podia ouvir a voz de Léo através do teto agora, ficando mais alta e mais desesperada a cada minuto que passava. Isso não está funcionando. Nada está funcionando.
Pare de gritar, Marissa sibilou de volta, mas até o seu sussurro era alto o suficiente para atravessar as paredes finas. Os vizinhos vão ouvir. Ah, querida, os vizinhos definitivamente iriam ouvir, e ver, e provavelmente gravar tudo em seus celulares, porque estávamos em 2024 e nada ficava privado mais. Especialmente quando envolvia duas pessoas nuas coladas uma na outra como algum tipo de projeto de artes e artesanato mais 18. Ouvi passos no corredor de cima. Depois, o som da porta de Léo se abrindo. Sim. Nós ligamos por uma emergência. Sua voz estava tensa, falando com alguém em seu telefone. Estamos no quarto andar. Apartamento 4C. E por favor, seja discreto. Discreto, certo. Porque existe uma maneira discreta de lidar com dois adultos que conseguiram se colar com supercola durante um caso extraconjugal. Isso seria tão discreto quanto um show de fogos de artifício em uma biblioteca. Cerca de 10 minutos depois, ouvi o sino do elevador, seguido pelo som de passos pesados e equipamentos sendo rolados pelo corredor. Os paramédicos haviam chegado, e não estavam com pouca bagagem. Eu podia ouvir várias vozes agora, todas tentando manter a calma médica profissional que os trabalhadores da saúde usam quando estão lidando com algo completamente ridículo. Então, se eu entendi bem, dizia um dos paramédicos, sua voz atravessando facilmente a construção barata. Vocês dois estão grudados. Foi um acidente, disse Léo rapidamente. Algum tipo de reação ao produto que estávamos usando. Produto. Era assim que estávamos chamando agora. Não o lubrificante que eu estava usando para atrair minha esposa. Apenas, produto. Como se estivessem testando um novo tipo de shampoo e tivessem uma reação alérgica inesperada. Que tipo de produto? Perguntou o paramédico, e eu pude ouvir a diversão mal contida em sua voz. Esses caras provavelmente já tinham visto de tudo, mas esta definitivamente seria uma história que contariam no bar por anos. Lubrificante pessoal, disse Marissa, sua voz tão baixa que quase não consegui ouvi-la. É uma marca japonesa. Já usamos antes sem nenhum problema. Senhora, preciso que fale mais alto. E vou precisar ver a embalagem, se ainda tiver. Houve um ruído de papéis, depois a voz de Marissa. Aqui está, mas eu não entendo o que deu errado. Isso nunca aconteceu antes. Eu gostaria de poder ver o rosto do paramédico quando ele examinou minha obra de arte. O tubo parecia completamente normal por fora. A mesma embalagem prateada, as mesmas letras japonesas, a mesma aparência profissional. Apenas o conteúdo havia sido atualizado de poção do amor para adesivo permanente. Senhor, odeio ter que lhe dizer isso, mas isto não é mais lubrificante. Isso está parecendo super cola industrial. Alguém substituiu o conteúdo. O silêncio que se seguiu foi absolutamente delicioso. Eu podia praticamente ouvir as engrenagens girando em suas cabeças enquanto tentavam processar o que acabaram de ouvir. Alguém havia sabotado seus suprimentos de caso extraconjugal. Mas quem, como e por quê? Isso é impossível, disse Léo finalmente. O tubo estava lacrado. Veio direto da bolsa da Marissa. Bem, a menos que vocês dois tenham decidido experimentar materiais de construção esta noite, alguém definitivamente adulterou isso. A questão é, quem teve acesso a ele? Ah, a deliciosa ironia. Eles estavam literalmente presos um ao outro, incapazes de se mover enquanto tentavam descobrir quem poderia saber sobre seu pequeno segredo. Eu quase senti pena deles. Quase. Precisamos levar vocês para o hospital, continuou o paramédico. Esse tipo de adesivo não vai se soltar sozinho, e vamos precisar de equipamentos especializados para separá-los com segurança. Você não pode simplesmente, sei lá, usar algum tipo de solvente? Perguntou Marissa, desesperada. Senhora, este produto foi projetado para unir metal a concreto. Não vai sair com água e sabão. Vamos precisar ter muito cuidado aqui para evitar causar danos permanentes. Dano permanente? Essas palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Eu me perguntei se algum deles estava pensando no dano permanente metafórico que já haviam causado, ou se estavam muito focados no dano permanente literal que poderiam estar enfrentando. Como vamos levá-los lá para baixo? Perguntou outra voz. Eles não podem simplesmente andar até o elevador assim. Vamos ter que usar uma máquina e transportá-los juntos. Vai ser desconfortável. Desconfortável era pouco. Eu estava imaginando a logística de levar dois adultos, grudados da maneira mais íntima possível, por 4 lances de escada e para dentro de uma ambulância. Isso exigiria uma solução de problemas criativa e séria. Preciso que vocês dois tentem ficar o mais imóveis possível, disse o paramédico líder. Qualquer movimento pode piorar a situação. Vamos cobri-los com um lençol e colocá-los em uma maca, depois transportá-los para o pronto-socorro. E a privacidade? Perguntou Léo. Haverá pessoas no corredor. Vizinhos com câmeras. Senhor, eu entendo sua preocupação, mas agora nossa prioridade é conseguir atendimento médico para vocês. A privacidade, bem, vai ser desafiadora nessas circunstâncias. Ouvi mais movimento lá em cima, o som de equipamentos sendo posicionados e agitação geral de profissionais médicos tentando descobrir como lidar com uma situação que definitivamente não havia sido coberta em seu manual de treinamento. Então veio o momento que eu estava esperando, o som da porta do apartamento de Léo se abrindo, seguido por vários pares de passos no corredor acima. Eles estavam trazendo-os para fora. Posicionei-me no meu olho mágico, pronto para o espetáculo da minha vida. Isso era melhor que pay-per-view, melhor que qualquer reality show, melhor que amanhã de Natal. Era a justiça sendo servida fria, com acompanhamento de humilhação pública.
O elevador apitou e ouvi o zumbido mecânico da maca sendo rolada para fora. Pelo meu olho mágico, pude ver os paramédicos manobrando algo grande coberto por um lençol em direção ao elevador. O lençol não era grande o suficiente para cobrir tudo, e eu vislumbrei 2 pares de pernas em vários ângulos. Atrás deles veio uma pequena multidão de vizinhos que foram atraídos pela comoção. A senhora Patterson, do 3B, estava com o celular na mão, naturalmente. Os universitários do 2A estavam tentando parecer indiferentes enquanto obviamente gravavam tudo. Até o rabugento Sr. Henderson, do primeiro andar, emergiu de sua caverna para ver qual era o alvoroço. As portas do elevador se fecharam e o prédio ficou em silêncio, exceto pela conversa animada dos vizinhos discutindo o que acabaram de testemunhar. Esperei mais alguns minutos, então abri um pouco a minha porta e saí para o corredor. Noite louca, hein? Disse a senhora Patterson, ainda segurando o celular. Você viu o que aconteceu? Eu balancei a cabeça, fazendo minha melhor expressão de vizinho confuso. Ouvi as sirenes, mas estava dormindo. O que está acontecendo? 2 pessoas ficaram presas uma na outra de alguma forma, disse ela, com os olhos brilhando de fofoca. Tiveram que levá-los para o hospital na mesma maca, grudados. Grudados? Como assim? Ela se inclinou em tom de conspiração. Pelo que eu vi, eles estavam, sabe, sendo íntimos, e algo deu errado com algum tipo de produto que estavam usando. Fiz os sons de choque apropriados e voltei para dentro, onde me servi de um copo de uísque bem grande, e muito bem merecido. A fase 2 estava completa. Sabe o que dizem sobre a caminhada da vergonha? Bem, aparentemente, quando você foi cirurgicamente separado do seu parceiro de caso extraconjugal depois de ser supercolado como algum tipo de experimento científico pervertido, é menos uma caminhada e mais um arrastar de pés. Um arrastar muito cuidadoso, muito doloroso, que faz você parecer que foi atropelado por um caminhão dirigido pela própria karma. Eu estava sentado na nossa mesa da cozinha na manhã seguinte, tomando meu café e lendo as notícias no meu tablet, como qualquer marido normal cuja esposa não passou a noite colada à anatomia de outro homem. Quando ouvi a chave na fechadura, eram cerca de 10h30 da manhã, o que significava que eles estiveram no hospital por aproximadamente 9 horas. 9 horas do que eu só podia imaginar ter sido a experiência médica mais humilhante da história da medicina de emergência. A porta se abriu lentamente, como se quem estivesse do outro lado tivesse medo do que poderia encontrar. Ou talvez estivessem apenas se movendo com cuidado porque cada passo provavelmente parecia andar sobre cacos de vidro. De qualquer forma, foi Marissa quem apareceu primeiro, e meu Deus! Ela parecia ter passado por um liquidificador. Seu cabelo estava um desastre. Aquele visual perfeitamente arrumado da noite anterior fora substituído por algo que gritava: estive em uma cama de hospital por 9 horas tentando explicar a profissionais médicos por que estou presa a um homem que não é meu marido. Sua maquiagem havia sumido completamente, deixando seu rosto pálido e abatido, com olheiras escuras sob os olhos que a faziam parecer ter envelhecido uns 10 anos da noite para o dia. Mas era a maneira como ela se movia que realmente vendia toda a estética de fiz péssimas escolhas na vida. Ela se arrastava como se cada passo fosse uma agonia, com as pernas ligeiramente afastadas de uma forma que sugeria que sentar-se seria uma aventura no futuro próximo. Seu vestido, aquele pretinho sexy que ela vestiu para seduzir Léo, estava amassado e manchado com o que parecia ser antisséptico hospitalar. Bom dia, querida, eu disse, sem levantar os olhos do meu tablet. Como foi sua noite? Você chegou bem tarde. Ela congelou na porta, como um servo pego pelos faróis. Provavelmente tentando se lembrar de qualquer história que havia preparado durante a viagem de ambulância. Houve uma emergência no trabalho. Uma crise com um cliente. Tive que ficar até tarde para resolver. Uma emergência, uma crise com um cliente. Bem, ela não estava errada. Definitivamente houve uma emergência, e isso definitivamente criou uma crise. Só não do tipo que ela estava insinuando. Que chato, eu disse, finalmente olhando para cima com minha melhor expressão de marido preocupado. Você parece exausta. É por isso que você está andando de um jeito estranho? Você se machucou? A expressão em seu rosto era impagável. Ali estava ela, tentando manter a ilusão de que passou a noite lidando com planilhas e teleconferências, enquanto simultaneamente tentava explicar por que parecia ter estado em um dispositivo de tortura medieval. Eu caí na escada do escritório, torci as costas. Tropecei no degrau. Certo. Essa era definitivamente uma maneira de descrever ser cirurgicamente separada de seu amante após um incidente com supercola. Tive que admirar sua criatividade, mesmo que a execução fosse falha. Ah, não. Você foi ao hospital? Deveria verificar isso. Fui, disse ela rapidamente. Quer dizer, fui a uma clínica de urgência. Disseram que era apenas uma distensão. Me deram alguns remédios para a dor. Ela estava mancando em direção ao quarto agora, provavelmente desesperada para sair daquele vestido e vestir algo que não cheirasse a desinfetante médico e decisões ruins. Mas antes que ela pudesse escapar, houve outra batida na porta. Me levantei para atender, embora tivesse uma boa ideia de quem seria. Com certeza, lá estava Léo, parecendo ter lutado 12 rounds com um boxeador peso pesado especializado em acertar as pessoas na virilha. Ele era alto, tenho que admitir. Provavelmente 1,88 m, com o tipo de músculo magro que vem de sessões regulares de academia e um metabolismo que não foi destruído por 15 anos de casamento e estresse alimentar. Seu cabelo era escuro e bagunçado, e em circunstâncias normais, ele provavelmente seria o que a maioria das mulheres chamaria de bonito. Seus jeans estavam desabotoados no topo, pendendo frouxamente em sua cintura, como se ele não suportasse ter nada tocando sua pele lá embaixo.
Ele se movia com o mesmo arrastar cuidadoso de Marissa, e seu rosto tinha aquela palidez acinzentada que vem de passar a noite inteira sob luz fluorescente enquanto profissionais médicos discutem seus genitais em termos clínicos. Ah, oi, disse ele, com a voz rouca. A Marissa está? Precisamos conversar. Sobre o que aconteceu ontem à noite. O que aconteceu ontem à noite? Como se fosse algum tipo de desastre natural que os atingiu, em vez do resultado previsível do adultério encontrando adesivo industrial. Claro. Entre, eu disse, afastando-me com um sorriso amigável. A Marissa acabou de voltar do trabalho. Ela teve algum tipo de emergência que a manteve fora a noite toda. Os olhos de Léo se arregalaram ligeiramente, e eu vi olhar em direção ao quarto onde Marissa havia desaparecido. Ele provavelmente estava se perguntando se ela já havia inventado alguma história de cobertura elaborada. E, em caso afirmativo, a qual versão ele deveria se ater. Certo, disse ele lentamente. A emergência do trabalho. Você sabe como é, continuei, fechando a porta atrás dele. Gestão de crises, controle de danos, tentar consertar coisas que deram completamente errado. Às vezes, essas situações exigem um manuseio muito delicado. Eu estava carregando nas tintas, mas não conseguia evitar. O cara estava na minha sala de estar, provavelmente ainda sentindo os efeitos de qualquer solvente industrial que usaram para separá-lo da minha esposa. E ele não tinha ideia de que eu sabia exatamente que tipo de emergência os manteve ocupados a noite toda. Marissa emergiu do quarto, vestindo calças de moletom e uma camiseta grande, o tipo de roupa que grita, eu não estou bem e não quero nada tocando meu corpo agora. Quando ela viu Léo parado em nossa sala, seu rosto passou por cerca de 17 expressões diferentes no espaço de 2 segundos. Léo, disse ela, com a voz cuidadosamente controlada. O que você está fazendo aqui? Precisamos discutir a situação de ontem à noite. Ambos falavam em código, tentando ter uma conversa sobre sua emergência médica sem realmente dizer nada que pudesse me alertar. Era como assistir a 2 pessoas tentando discutir um assalto a banco usando apenas palavras que você encontraria em um livro infantil. Talvez vocês devessem se sentar, sugeri, prestativo. Vocês 2 parecem estar com dor. O olhar que trocaram foi de puro pânico. Sentar-se obviamente não estava na agenda de nenhum deles, o que significava que a visita ao hospital tinha sido ainda mais dramática do que eu imaginara. Na verdade, acho que preciso me deitar, disse Marissa rapidamente. O remédio para a dor está me deixando tonta. E eu provavelmente deveria ir, acrescentou Léo. Eu só queria ter certeza de que você estava bem. Claro que ela está bem, eu disse, colocando meu braço em volta dos ombros de Marissa. Ela se encolheu quando a toquei, mas tentou disfarçar como cansaço. Minha esposa é forte. Ela aguenta qualquer coisa que a vida jogue nela. Léo assentiu sem jeito e se dirigiu para a porta, movendo-se como um cowboy que passou horas demais na cela. Eu te ligo mais tarde sobre o projeto. Claro, disse Marissa fracamente. O projeto. Depois que ele saiu, Marissa desabou no sofá com um gemido que tentou disfarçar de bocejo. Acho que estou pegando alguma coisa, disse ela. Talvez você devesse dormir no quarto de hóspedes esta noite. Não quero que você pegue o que quer que eu tenha. Ah. Eu tinha certeza de que o que ela tinha não era contagioso. A menos que estupidez e adultério fossem doenças transmissíveis, o que, pensando bem, poderia explicar muito sobre o comportamento humano. Claro, querida, eu disse, trazendo-lhe um copo d'água. Apenas descanse. Eu cuido de tudo. E eu cuidaria. Começando com o planejamento da fase 3. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas eu sempre fui mais do tipo que serve bem quente com um acompanhamento de humilhação pública. Além disso, quando sua esposa traidora já está andando como se tivesse levado um coice de uma mula, por que não adicionar um pouco de tempero ao seu processo de recuperação? Passei o resto daquela tarde interpretando o papel de marido devotado com uma atuação digna de Oscar que teria feito Meryl Streep chorar de inveja. Trouxe travesseiros para Marissa, ajustei o termostato, perguntei se ela precisava de algo a cada 20 minutos, e em geral, me comportei como um homem cuja maior preocupação era a misteriosa lesão de sua esposa relacionada ao trabalho. Ela estava se aproveitando da situação ao máximo. Claro, cada movimento era acompanhado por um ai. Cada mudança de posição exigia uma inspiração dramática, e ela desenvolveu um gemido patético que usava sempre que pensava que eu não estava olhando diretamente para ela. Era como assistir a uma produção de Uma Mulher Só de A Esposa Sofredora, interpretada por alguém que nunca havia experimentado sofrimento real, mas que assistira a muitas novelas. Acho que preciso comer alguma coisa, disse ela por volta das 16 horas, falando de sua posição no sofá, onde estava arranjada como uma espécie de princesa ferida. Mas meu estômago está muito sensível agora. Talvez algo como... Ah, seu estômago estava sensível. Que interessante. Eu me perguntei se isso tinha a ver com o estresse de passar 9 horas em um hospital explicando a profissionais médicos por que ela estava anatomicamente conectada a um homem que não era seu marido, ou ser apenas um efeito colateral dos analgésicos que lhe deram. Claro, querida, eu disse, já indo para a cozinha. Vou fazer algo especial. Apenas descanse. Algo especial, de fato. Eu vinha planejando essa refeição desde que ela entrou arrastando os pés pela nossa porta da frente, parecendo um anúncio ambulante das consequências do adultério. Seria uma sinfonia de pimenta, um ataque cuidadosamente orquestrado ao seu sistema digestivo já comprometido. Comecei com espetos de cordeiro, mas não eram do tipo churrasco comum. Marinei a carne em uma mistura que faria uma pimenta jalapeno entrar com uma ordem de restrição.
pimenta em pó, flocos de Carolina Reaper, molho habanero e o suficiente de sriracha para remover tinta. Então adicionei algumas pimentas tailandesas para dar textura e uma generosa porção de pasta de wasabi. Por quê? Por que diabos não? Enquanto o cordeiro absorvia sua carga de guerra termal, passei para os camarões ao alho. Agora, eu amo alho tanto quanto qualquer um, mas este era alho com um propósito. Usei cerca de 10 dentes onde uma receita normal pediria 2. Então adicionei alho em pó, sal de alho e um pouco de alho negro que eu estava guardando para uma ocasião especial. Os camarões estavam nadando em alho suficiente para afugentar todos os vampiros num raio de 5 estados. Mas a piece de resistência era o caranguejo apimentado. Eu tinha pedido daquele lugar de Singapura no centro. Aquele que anuncia seu calor vulcânico autêntico, e faz você assinar um termo de responsabilidade antes de servirem seus pratos mais picantes. Isso não era apenas comida. Era uma experiência gastronômica armada que vinha com seu próprio extintor de incêndio. O cheiro está incrível aí, chamou Marissa da sala de estar, sua voz ainda carregando aquela qualidade patética e ferida. O que você está fazendo? Apenas alguns dos seus pratos favoritos, respondi, sorrindo enquanto arrumava tudo em uma travessa que parecia pertencer a um restaurante 5 estrelas. Sei que você tem andado estressada ultimamente, então quis fazer algo especial. E estressada, certo? Nada como ser cirurgicamente separada de seu amante para realmente aumentar esses níveis de estresse. Trouxe o banquete em uma bandeja, completo com guardanapos de pano e nossa prataria boa. A apresentação era linda, uma montagem de qualidade de restaurante que disfarçava o fato de que eu havia essencialmente criado uma refeição projetada para torturar alguém com uma geografia interna comprometida. Oh, uau, disse Marissa, esforçando-se para se sentar ereta no sofá. Isso parece incrível. Você realmente não precisava ter todo esse trabalho. Não foi trabalho nenhum, assegurei-lhe, colocando a bandeja na mesa de centro ao seu alcance. Eu sei o quanto você ama comida apimentada. E depois da noite que você teve, imaginei que você precisaria de uma comida de conforto. Essa era a beleza do meu plano. Marissa realmente amava comida apimentada. Em circunstâncias normais, ela aguentava um calor que faria a maioria das pessoas correr em busca de leite. Mas estas não eram circunstâncias normais, eram? Todo o seu sistema digestivo provavelmente já estava em revolta por causa do estresse, dos analgésicos e de qualquer comida de hospital que a forçaram a comer durante sua estadia prolongada no inferno médico. Ela deu sua primeira mordida no cordeiro, e eu observei seu rosto como um falcão estudando um rato do campo. Por uma fração de segundo, sua expressão foi de pura apreciação. A carne estava perfeitamente cozida. Os sabores eram complexos e bem equilibrados. E em quaisquer outras circunstâncias, teria sido uma refeição genuinamente excelente. Então o calor atingiu. Começou com um leve arregalar de olhos, seguido por uma pausa na mastigação. Depois, um engolir muito cuidadoso que sugeria que ela já estava se arrependendo de suas escolhas de vida. Mas ela estava comprometida agora, presa pela necessidade de manter sua fachada de está tudo bem. Isso está muito bom, disse ela, pegando seu copo d'água com movimentos que eram um pouco rápidos demais para serem casuais. Bem saboroso. Saboroso, era uma maneira de dizer. Ela corajosamente comeu os camarões, cada mordida exigindo mais água e pausas mais longas. O alho estava fazendo o seu trabalho. Eu podia ver gotas de suor se formando em sua testa, apesar do fato de nosso apartamento estar a confortáveis 22 graus. Mas foi o caranguejo apimentado que realmente selou o acordo. Ela deu uma mordida e eu vi seu corpo inteiro se contrair como se tivesse sido atingida por um bastão de choque. Seu rosto ficou vermelho, depois branco, depois um tom interessante de verde que eu nunca tinha visto em um ser humano antes. Eu preciso, ela começou, depois parou. Provavelmente porque falar exigia respirar, e respirar não era sua amiga no momento. Mais água? Perguntei, prestativo, já enchendo seu copo. O caranguejo é bem intenso. Eu provavelmente deveria ter te avisado. Ela assentiu, desesperadamente virando o copo inteiro em 3 goles. Mas o estrago estava feito. Eu podia praticamente ver o calor percorrendo seu sistema, adicionando insulto à injúria em lugares que já estavam sensíveis por sua aventura médica. Talvez eu deva me deitar, disse ela, fracamente. Acho que o remédio está interagindo com a comida. Claro, eu disse, todo preocupação e simpatia. Você deveria descansar um pouco. Eu limpo aqui. Ela se levantou com dificuldade, movendo-se com ainda mais cuidado do que antes, e se arrastou em direção ao quarto como uma mulher andando por um campo minado. Cada passo parecia uma agonia, e eu tive que morder a parte interna da minha bochecha para não sorrir. Enquanto ela desaparecia pelo corredor, ouvi meu celular vibrar com uma mensagem de texto. Era do meu amigo Rick, que trabalhava no hospital. Cara, você não vai acreditar no caso que chegou na emergência ontem à noite. 2 pessoas coladas durante a intimidade. Tiveram que chamar um especialista para separá-los. A coisa mais engraçada que já vi. Eu digitei de volta. Não brinca, que loucura. Eles estão bem? Fisicamente, ficaram bem com o tempo. Mas o cara desenvolveu uma infecção no local da separação. Vai que tomar antibióticos. A mulher foi para casa, mas vai ficar desconfortável por um tempo. Uma infecção. A situação de Léo tinha piorado, o que significava que a fase 3 seria ainda mais eficaz do que eu havia planejado. Terminei de limpar a cozinha e preparei minha próxima surpresa. Escondido em nosso armário de remédios, atrás da aspirina e dos Band-Aids, havia um tubo de pomada de recuperação que Marissa provavelmente precisaria nos próximos dias.
Era um produto de aparência perfeitamente inocente, projetado para acalmar a pele irritada e promover a cicatrização. Também estava prestes a ser substituído por algo que transformaria seu processo de recuperação em um novo nível de inferno. Desrosquei a tampa e esvaziei o conteúdo na pia, depois enchi o tubo com creme de capsaicina, o material que usam para tratar dor de artrite, o mesmo ingrediente ativo que torna o spray de pimenta tão eficaz. Parecia idêntico à pomada original. Mesma cor, mesma consistência, mas quando Marissa o aplicasse em suas áreas sensíveis na manhã seguinte, ela descobriria que alguns erros têm consequências que continuam rendendo. Coloquei o tubo de volta exatamente onde o encontrei e fui para a cama. A fase 3 estava engatilhada e carregada. Sabe aquele momento nos filmes de terror em que a vítima finalmente percebe que não está lidando com um acidente aleatório, mas com alguém que esteve planejando sua morte o tempo todo? Bem, eu pude testemunhar esse exato momento em tempo real. E deixe-me dizer, foi mais satisfatório do que um uísque perfeitamente envelhecido em uma noite fria de inverno. Começou por volta das 6 da manhã com um grito que poderia ter acordado os mortos. Não um grito qualquer. Este foi o tipo de grito primal e visceral que vem de alguém que acabou de descobrir que seu dia está prestes a ir de mal a, por favor, me mate agora. Veio do nosso banheiro, seguido imediatamente pelo que soou como alguém tentando apagar um incêndio com as próprias mãos. Eu já estava acordado, claro, estava há cerca de 1 hora, deitado na nossa cama de hóspedes, esperando pelo momento exato em que Marissa aplicaria o que ela achava ser uma pomada calmante de recuperação em sua anatomia já traumatizada. A antecipação estava me matando, como esperar pelo final do reality show mais perverso do mundo. Jesus Cristo! Ela gritou, e eu ouvi algo quebrar no banheiro. Provavelmente o tubo de pomada batendo no chão de azulejo enquanto ela percebia que o que deveria curá-la estava, na verdade, incendiando-a de dentro para fora. Dei exatos 10 segundos, tempo suficiente para a capsaicina realmente fazer efeito, mas não tanto a ponto de ela começar a suspeitar que eu não viria ajudar. Antes de pular da cama e correr em direção ao banheiro como o marido preocupado que eu fingia ser. Marissa. O que há de errado? Chamei através da porta, que estava trancada. Mulher esperta. Ela desenvolveu problemas de confiança sobre pessoas a vendo em posições vulneráveis. Imagino por que será. Tem algo errado com o remédio. Ela ofegou, entre o que parecia ser uma hiperventilação. Está queimando. Ah, Deus, está queimando. Que remédio? A pomada do hospital? Sim. Não, eu não sei. Faça parar. Eu podia ouvir a água correndo, o que significava que ela provavelmente estava tentando lavar o creme. Infelizmente para ela, a capsaicina é a base de óleo, o que significa que a água apenas a espalha. É como tentar apagar um incêndio de gordura com uma mangueira de jardim. Você só está piorando o problema. Querida, abra a porta. Me deixe ajudar você. A tranca estalou e a porta se abriu para revelar uma cena que teria sido hilária se não fosse tão perfeitamente orquestrada. Marissa estava curvada sobre a pia, jogando água em si mesma com o desespero de alguém tentando escapar do inferno. Seu rosto estava vermelho e manchado de lágrimas, seu cabelo estava encharcado, e ela emitia pequenos gemidos que teriam tocado meu coração se eu ainda tivesse um para ela. Não consigo fazer parar, ela soluçou. A queimação não para. Tem algo errado com essa pomada. Olhei para o tubo caído no chão, minha obra espalhada pelos azulejos do banheiro. Que estranho, eu disse, pegando-o e examinando como se nunca o tivesse visto antes. Esta é a mesma marca que você sempre usa, não é? Eu não sei. Talvez eles tenham mudado a fórmula. Talvez esteja vencido. Eu não me importo com o que é, apenas faça parar. A beleza da capsaicina é que ela não apenas queima. Ela cria este calor profundo e penetrante que parece vir de dentro dos seus ossos. E uma vez que atinge o tecido sensível, especialmente tecido que já foi traumatizado por, digamos, procedimentos médicos de separação de emergência, transforma-se no tipo de dor que faz você questionar cada decisão que já tomou. Precisamos te levar ao hospital. Eu disse, envolvendo uma toalha em seus ombros trêmulos. Isso não é normal. Você pode estar tendo algum tipo de reação alérgica. Não posso ir para lá, ela sussurrou. De novo não. Não depois da noite passada. Ah, aí estava. A admissão de que a noite passada tinha sido algo mais do que uma emergência de trabalho. Ela estava tão focada na sensação de queimação entre as pernas que baixou a guarda, e revelou que tinha razões para evitar o hospital além do simples constrangimento. Querida, isso é sério. Você está com muita dor, e estou preocupado com isso e com as complicações da sua queda de ontem. A queda dela, certo? Ainda estávamos mantendo essa ficção, embora ela estivesse atualmente sentindo o que parecia ser napalm sendo aplicado em suas áreas mais íntimas. Eu não posso, ela disse novamente, mas eu podia ver a determinação se quebrando. A dor estava vencendo a batalha contra seu orgulho, que era exatamente com o que eu estava contando. Olhe para mim, eu disse, segurando seu rosto em minhas mãos com toda a ternura de um marido devotado. Eu te amo. Não vou deixar nada acontecer com você, mas isso não é algo que podemos resolver em casa. A viagem para o hospital foi uma sinfonia de sofrimento. Marissa não conseguia se sentar direito no banco do passageiro. Ela estava meio deitada, meio agachada, tentando encontrar uma posição que não piorasse a queimação. Cada solavanco na estrada a enviava para novas ondas de agonia, e ela segurava a maçaneta da porta com tanta força que pensei que ela poderia arrancá-la. Como isso aconteceu? Ela continuava perguntando, como isso aconteceu? Se ao menos ela soubesse a resposta para essa pergunta.
Se ao menos ela entendesse que cada momento de dor que estava sentindo era um resultado direto das escolhas que ela fez, mentiras que ela contou, e confiança que ela quebrou. Mas esse nível de autoconsciência estava provavelmente além de suas capacidades no momento. Paramos na entrada da emergência, a mesma da qual ela tinha sido levada de cadeira de rodas menos de 12 horas antes, ainda presa ao seu amante, como uma espécie de gêmeo siamês de filmes mais 18. A ironia não me passou despercebida, e tive que reprimir um sorriso enquanto a ajudava a sair do carro. A enfermeira da triagem deu uma olhada na condição de Marissa e imediatamente a encaminhou para um quarto particular. Ser uma cliente recorrente definitivamente tinha suas vantagens, especialmente quando sua visita anterior envolveu ser cirurgicamente separada de alguém que não era seu cônjuge. Dr. Martinez, o mesmo médico que supervisionou o procedimento de separação, entrou com uma expressão que sugeria que ele estava tendo a semana mais estranha de sua carreira médica, ou que havia entrado em algum tipo de universo alternativo, onde a vida sexual das pessoas havia declarado guerra à anatomia básica. Senhora Thompson, ele disse, consultando seu prontuário, de volta tão cedo. Qual parece ser o problema? Marissa tentou explicar sobre a pomada, a queimação, a reação que estava tendo. Dr. Martinez ouviu com o tipo de paciência profissional que vem de anos lidando com mistérios médicos. Mas eu podia ver a preocupação crescendo em seus olhos enquanto ele a examinava. Este nível de inflamação é grave, ele disse. Finalmente, o dano ao tecido do procedimento de ontem, combinado com o que parece ser uma queimadura química, criou uma situação potencialmente séria. Queimadura química. Essas palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Você tem certeza sobre a pomada que usou? Ele perguntou. Porque esta reação é consistente com a exposição à capsaicina ou a um irritante semelhante. Marissa parecia confusa, o que era compreensível, já que ela não tinha ideia de que seu amado marido vinha conduzindo experimentos químicos com seus suprimentos de recuperação. Eu usei o mesmo tubo que sempre uso, ela disse fracamente, mas algo estava errado com ele. Dr. Martinez assentiu pensativamente. Dada a extensão do dano e o risco de infecção, vou recomendar uma intervenção cirúrgica. Precisamos remover o tecido afetado antes que a necrose se instale. Necrose? Essa era uma palavra que impunha atenção. Significava morte do tecido, dano permanente. O tipo de consequência que não se cura apenas com o tempo e boas intenções. Cirurgia? A voz de Marissa era quase um sussurro. Receio que sim. A combinação do trauma de ontem com a exposição química de hoje criou uma situação em que o tratamento conservador não será suficiente. Precisamos remover o tecido danificado e dar a você a melhor chance de uma cicatrização adequada. Apertei a mão dela em sinal de apoio. O que o senhor achar melhor, doutor, só queremos que ela fique bem. Os formulários de consentimento foram trazidos e eu observei Marissa assinar, abrindo mão de pedaços de si mesma com as mãos trêmulas. Ela estava chorando agora, não apenas pela dor física, mas pela crescente percepção de que seu corpo seria permanentemente alterado pelos eventos das últimas 24 horas. Quanto tempo levará a recuperação? Eu perguntei. Interpretando o marido preocupado à perfeição. Várias semanas, no mínimo. Dr. Martinez respondeu. E haverá mudanças permanentes. Alguma sensibilidade pode nunca mais voltar ao normal. Mudanças permanentes, alguma sensibilidade pode nunca mais voltar ao normal. Guardei essas frases para referência futura. Sentindo uma profunda satisfação que não tinha nada a ver com o ambiente estéril do hospital, e tudo a ver com a justiça finalmente sendo feita. Enquanto levava Marissa em direção à sala de cirurgia, ela segurou minha mão uma última vez. Eu te amo, ela disse, com a voz embargada pela sedação e pelo medo. Eu também te amo, respondi, e pela primeira vez em meses, eu realmente quis dizer isso. Eu amo esta versão dela. Vulnerável, enfrentando as consequências, finalmente pagando o preço por suas traições. A cirurgia durou 3 horas, e quando o Dr. Martinez saiu para falar comigo, sua expressão era grave. Conseguimos remover todo o tecido danificado, ele disse. Mas a extensão da excisão foi mais significativa do que prevíamos inicialmente. Ela precisará de um acompanhamento extenso e haverá mudanças funcionais permanentes. Assenti solenemente, como um marido devotado recebendo notícias devastadoras sobre sua amada esposa. Por dentro, eu já estava planejando a fase 4. Há algo profundamente poético em entregar os papéis do divórcio para sua esposa infiel enquanto ela está deitada em uma cama de hospital, ligada a um soro intravenoso, e se recuperando de uma cirurgia que removeu pedaços de seu corpo como resultado direto de sua própria infidelidade. É como se o universo finalmente decidisse se envolver na escrita do final perfeito para uma história de amor bem absurda. Eu passei a manhã no escritório do meu advogado finalizando documentos que foram preparados com um tipo de atenção meticulosa aos detalhes que fariam um relojoeiro suíço chorar de inveja. Cada cláusula, cada estipulação, cada manobra legal projetada para garantir que Marissa saísse do nosso casamento com exatamente o que ela merecia. Nada. Bem, quase nada. Ela ficaria com as contas médicas. Os papéis estavam cuidadosamente guardados em uma pasta de manila enquanto eu caminhava pelos corredores do hospital, passando pelos quartos cheios de pessoas lidando com acidentes reais e emergências médicas legítimas. Ao contrário da minha esposa, que está atualmente experimentando as consequências a longo prazo de mais decisões e cola de nível industrial. O quarto 347 era particular, o que eu havia solicitado especificamente pago do meu próprio bolso. Chame isso de um gesto de bondade. Eu queria que Marissa tivesse privacidade para o que estava prestes a ser a pior conversa de sua vida. O tipo de privacidade que você precisa quando seu mundo inteiro desmorona, e você quer gritar sem perturbar os outros pacientes. Ela estava acordada quando entrei.
apoiada em travesseiros e parecendo ter envelhecido uns 15 anos nos últimos 2 dias. A cirurgia tinha corrido bem, segundo o Dr. Martinez, mas a recuperação seria um processo longo e desconfortável. Permanentemente desconfortável em alguns aspectos. Oi, ela disse fracamente, tentando um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu estava me perguntando, quando você chegaria? As enfermeiras disseram que o horário de visita começava às 10 horas. O trânsito estava um pesadelo. Menti suavemente, acomodando-me na cadeira ao lado de sua cama. Como você está se sentindo? Como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão, e então o caminhão deu ré e me atropelou de novo. Ela se moveu um pouco e fez uma careta de dor. O médico disse que ficarei aqui por mais um dia ou 2. Depois, várias semanas de recuperação em casa. Várias semanas de recuperação, isso era otimista. Pelo que o Dr. Martinez me disse em particular, a recuperação dela envolveria muito mais do que apenas pegar leve por algumas semanas. Estávamos falando sobre mudanças permanentes em sua anatomia, consultas médicas contínuas, e o tipo de complicações que serviriam como um lembrete diário de suas escolhas. Falando nisso, eu disse, puxando a pasta de manila da minha maleta. Precisamos conversar. Algo no meu tom deve ter acionado seus instintos de sobrevivência, porque sua expressão mudou de uma confusão entorpecida por drogas, para um estado de alerta aguçado em cerca de 2 segundos. Ela estava subitamente muito acordada, muito focada e muito ciente de que esta conversa não seria sobre melhor e logo, flores, e canja de galinha. O que é isso? Ela perguntou, olhando para a pasta como se pudesse conter uma bomba. Papéis do divórcio. Eu disse, colocando-os na mesa com rodinhas ao lado de sua cama com o ar casual de alguém entregando uma pizza. Preciso que você os assine. O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu podia ouvir o gotejamento do soro contando os segundos. 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, cada uma marcando outro momento em que o cérebro de Marissa tentava processar o que eu acabará de dizer. O quê? Ela finalmente sussurrou. E devo dizer, o timing dela foi perfeito. A palavra saiu exatamente quando uma dose particularmente forte de qualquer analgésico que lhe deram atingiu seu sistema, dando à sua voz uma qualidade etérea e incrédula. Papéis do divórcio. Repeti, abrindo a pasta e espalhando os documentos pela mesa como se estivesse distribuindo cartas. Coisa bem direta. Você não fica com nada. Eu fico com a casa, os carros, as economias, os investimentos. Nosso filho fica comigo em tempo integral. Ela olhou para os papéis como se estivessem escritos em sânscrito antigo. Eu não entendo. Por quê? Por que agora? Estou no hospital. Acabei de passar por uma cirurgia. Bem, esse é meio que o ponto, não é? Me acomodei de volta na cadeira, cruzando as pernas como se estivéssemos discutindo os planos para o fim de semana em vez da destruição completa de sua vida. Veja bem, eu sei sobre o Léo. Eu sei sobre o caso. Eu sei sobre os quartos de hotel, as mensagens, o tubo prateado de lubrificante japonês que você tem usado para aprimorar suas atividades. A cor sumiu de seu rosto tão rapidamente que pensei que ela pudesse desmaiar. Sua boca abriu e fechou algumas vezes, mas nenhum som saiu. Ela parecia um peixe ofegando por ar. Se peixes pudessem sentir terror existencial. Eu sei que você tem me drogado para poder sair escondida para seus encontros. Eu sei sobre o aplicativo de mensagens criptografadas escondido na sua pasta de compras. Eu sei sobre o Léo morando logo no andar de cima, no 4C. E eu sei que a emergência médica da noite passada não foi exatamente o acidente de trabalho que você alegou ser. Cada revelação a atingiu como um golpe físico. Eu podia literalmente vê-la murchando como se alguém estivesse lentamente esvaziando o ar de toda a sua existência. Como? Ela conseguiu grasnar. Isso importa? O ponto é que eu sei. E agora você vai assinar esses papéis. Assuma a responsabilidade por suas escolhas e suma da minha vida. Ela tentou se sentar mais ereta, o que foi um erro dada a sua situação médica atual. O movimento enviou uma onda de dor por seu rosto que quase valeu o preço do ingresso. Você não pode fazer isso, ela disse. E havia uma nota de desespero surgindo em sua voz. Não assim. Não enquanto estou machucada e vulnerável. Machucada e vulnerável. Eu ri, e o som saiu mais sombrio do que eu pretendia. Essa é boa. Você era perfeitamente capaz de tomar decisões quando estava me traindo pelas costas. Você era perfeitamente capaz de planejar encontros em hotéis e aplicar lubrificante em outros homens. Mas agora que há consequências, de repente você está machucado e vulnerável demais para enfrentá-las? Não foi. Não significou nada, ela disse. E eu podia ver lágrimas começando a se formar em seus olhos. O Léo não significa nada para mim. Foi só físico. Foi um erro. Um erro? Deixei a palavra pairar no ar entre nós. Você sabe o que é um erro, Marissa? Um erro é esquecer de comprar leite no caminho para casa. Um erro é marcar 2 reservas de jantar para a mesma noite. O que você fez foi uma série de escolhas deliberadas ao longo de meses. Cada uma delas projetada para atrair a confiança do homem que te amava. As lágrimas agora corriam livremente, e ela fazia aqueles pequenos soluços que as pessoas fazem quando tentam chorar em silêncio. Em diferentes circunstâncias, eu poderia ter sentido pena dela, mas estas não eram outras circunstâncias. Por favor, ela sussurrou. Nós podemos resolver isso. Podemos fazer terapia. Eu farei qualquer coisa para consertar isso, qualquer coisa. Me inclinei para a frente, genuinamente curioso. Você desfaria o caso?
Você me devolveria as noites que passei sozinho enquanto você estava com ele? Você retiraria as mentiras, o engano, a destruição completa de tudo que construímos juntos? Ela abriu a boca para responder, mas levantei a mão para impedi-la. Porque se você não pode fazer nada disso, e nós dois sabemos que não pode, então não há nada a ser resolvido. Há apenas isso. Me levantei e movi os papéis para mais perto de sua cama. Assine-os, Marissa. Aceite que acabou e tente manter alguma dignidade em como isso termina. Ela encarou os papéis por um longo momento, depois olhou para mim com algo que poderia ser esperança. E o nosso filho? Você não pode afastá-lo da mãe. Duvida? Peguei meu celular e mostrei a tela a ela. Tem um vídeo de você e o Léo sendo levados para fora do prédio na mesma maca. Tenho capturas de tela do seu histórico de mensagens, tenho documentação do seu uso de drogas. Ah, sim. Mandei testar aquele leite. Ambien. Caso você esteja se perguntando. O rosto dela ficou branco novamente, mas desta vez estava tingido com algo que parecia medo genuíno. Qualquer batalha pela custódia envolverá muitas perguntas desconfortáveis sobre seu julgamento, suas escolhas de estilo de vida, e sua aptidão como mãe. Você tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Ela pegou os papéis com as mãos trêmulas e os rasgou ao meio. Não vou assinar nada, ela disse. E por um momento, houve um lampejo da antiga Marissa. Desafiadora, teimosa, convencida de que poderia lutar para sair de qualquer situação. Você quer o divórcio? Ok, mas não vou simplesmente me entregar e deixar você levar tudo. Eu sorri e tirei outro conjunto de papéis da minha maleta. Eu esperava que você dissesse isso. O que é isso? Plano B. Se você não assinar o acordo generoso que estou oferecendo, vamos ao tribunal, e no tribunal, tudo isso se torna registro público. O caso, as circunstâncias da sua emergência médica, o uso de drogas, tudo. É realmente isso que você quer? Ela encarou o segundo conjunto de papéis, e eu pude ver o momento exato em que ela percebeu que estava completamente encurralada. Não havia saída. Nenhuma manobra legal inteligente, nenhum resgate de última hora. Apenas a dura e fria realidade das consequências finalmente alcançando as escolhas. Mas em vez de aceitar a derrota com elegância, ela fez algo que eu não esperava. Ela começou a rir. Não uma risada engraçada, uma risada infeliz. O tipo de risada quebrada e histérica que as pessoas dão quando sua sanidade finalmente desiste e vai embora. Começou como uma risadinha, depois se transformou em gargalhadas que ecoaram pelas paredes do quarto do hospital. Você acha que venceu, ela disse entre ofegos. Você se acha tão esperto, tão inteligente, mas não tem ideia do que fez. Me conte. O Léo não vai a lugar nenhum, mesmo que nos divorciemos, mesmo que você pegue tudo, ele ainda estará lá. E há outros também. Você realmente acha que ele foi o primeiro? Você realmente acha que isso foi algum tipo de incidente isolado? As palavras me atingiram como um tapa na cara, mas mantive minha expressão neutra. Outros. Mais. Ah, querido, ela disse, e sua voz era puro veneno. Você não tem ideia de há quanto tempo isso está acontecendo. O Léo foi apenas o mais recente, o mais conveniente. Mas houve outros, muitos outros. E ali estava. A revelação final que transformou minha vingança cuidadosamente planejada de um ataque cirúrgico em algo muito mais abrangente. Olhei para minha esposa quebrada, hospitalizada e em breve ex-esposa, e percebi que a fase 4 seria muito mais extensa do que eu havia planejado originalmente. Sabe o que dizem sobre a internet? Que ela nunca esquece. Bem, acontece que isso é especialmente verdade quando sua esposa infiel e o amante dela são levados para o hospital na posição mais humilhante imaginável. E metade do seu prédio tem smartphones com capacidade de vídeo HD. A senhora Patterson do 301 realmente se superou. A mulher que geralmente passava o tempo gravando seus gatos fazendo coisas mundanas, de alguma forma conseguiu capturar toda a cena da ambulância em gloriosos detalhes 4K. O vídeo era uma obra-prima de cinematografia acidental. Tinha de tudo, desde a confusão inicial dos paramédicos até o momento em que perceberam que precisariam de uma maca maior, até a cena final, com Léo e Marissa sendo levados como uma espécie de escultura de filme adulto. A melhor parte? Dava para ver claramente o rosto de ambos. Eu consegui uma cópia da senhora Patterson sob o pretexto de querer ter certeza de que Marissa estava bem, o que ela engoliu porque eu aperfeiçoei o ato de marido preocupado nos últimos dias. O que ela não sabia era que eu tinha planos muito maiores para sua filmagem amadora do que apenas verificar o bem-estar da minha esposa. Em 6 horas após obter o vídeo, criei contas em todas as principais plataformas de mídia social, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Reddit, todo o ecossistema digital onde a vergonha se multiplica como bactérias em uma placa de Petri. O vídeo foi carregado com legendas cuidadosamente elaboradas que contavam o suficiente da história para viralizar sem que eu fosse processado por difamação. Quando a traição dá terrivelmente errado, foi a legenda que realmente decolou. Simples, direta, e garantia de que as pessoas apertariam o botão de compartilhar mais rápido do que se pudesse dizer karma na internet. Ao que parece, tenho um apetite infinito por assistir a vida de outras pessoas implodir de forma espetacular. Em 12 horas, o vídeo teve mais de 500 mil de visualizações. No segundo dia, estava em alta em 3 plataformas diferentes. No terceiro dia, já havia gerado vídeos de reação, clipes de compilação e até algumas versões remixadas com músicas populares. Mas a verdadeira mágica aconteceu quando as pessoas começaram a reconhecê-los. Caramba! Esse é o Léo da Flex Fitness, foi um dos primeiros comentários que chamou minha atenção.
Aparentemente, Léo era uma espécie de influenciador fitness do Instagram com um número decente de seguidores que se promovia como coach de relacionamentos e guru de estilo de vida. A ironia era ótima. Em questão de horas, alguém tinha exposto tudo sobre ele. Seu nome completo, sua academia, sua conta no Instagram, seu site comercial, tudo exposto para a internet examinar e julgar. E eles julgaram. Sua academia o demitiu antes do final da semana. Aparentemente, ser famoso na internet por ficar colado a uma mulher casada durante um caso não era o tipo de publicidade que eles procuravam. Sua conta no Instagram foi inundada com comentários que iam desde sugestões úteis sobre melhores opções de lubrificante, até descrições detalhadas do que as pessoas achavam que deveria acontecer com traidores. Mas a execução pública de Léo não foi nada comparada ao que aconteceu com Marissa. Alguém a reconheceu das reuniões de pais e mestres na escola do nosso filho. Outra pessoa a conhecia do seu clube do livro. Uma terceira a identificou do estúdio de yoga local, onde ela era frequentadora assídua há anos. Uma vez que sua identidade foi revelada, espalhou-se como fogo em palha por nossos círculos sociais. Seu telefone começou a tocar constantemente em repórteres, blogueiros, estranhos aleatórios da internet que de alguma forma conseguiram seu número. Ela cometeu o erro de manter todas as suas contas de mídia social públicas, o que significava que todos podiam ver sua vida cuidadosamente curada de posts de esposa e mãe perfeita de anos atrás. O contraste entre sua persona online e a realidade do que todos tinham acabado de testemunhar era ouro cômico para os trolls da internet. Eles começaram a postar comparações lado a lado. O post de Marissa no Instagram sobre "Noite romântica com meu marido incrível", ao lado de uma captura de tela do vídeo da ambulância. Seu post no Facebook sobre lealdade e confiança no casamento, combinado com o frame dela sendo levada embora, grudada em outro homem. Seus amigos começaram a se distanciar um por um. O clube do livro misteriosamente tinha conflitos de agenda toda vez que ela tentava participar de suas reuniões. O estúdio de yoga de repente não conseguia encontrar sua matrícula em seu sistema. Até a caixa do supermercado começou a lançar-lhe olhares capazes de congelar o inferno. Mas a verdadeira obra-prima veio quando descobri algo que fazia o caso de Léo parecer coisa de amador. Escondido no histórico de navegação de seu tablet, encontrei evidências de algo que fez meu sangue gelar e meus planos de vingança se expandirem exponencialmente. Ela não estava mentindo sobre haver outros. Muitos outros. Havia uma rede inteira, um grupo privado que operava por meio de aplicativos criptografados e sites exclusivos, atendendo a pessoas casadas em busca de encontros discretos. Não era apenas traição casual. Isso era adultério organizado e sistemático, com taxas de subscrição, verificação de antecedentes e eventos regulares. Marissa era membro premium há mais de 3 anos. 3 anos. As evidências estavam todas lá, recibos de hotel, confirmações de adesão, até mesmo avaliações que ela havia escrito sobre outros membros. Ela estava vivendo uma vida dupla completa, e eu tinha sido estúpido e confiante demais para ver. Mas agora eu via tudo. E mais importante, eu tinha documentação de tudo. Imprimi cada pedaço de evidência, organizei em um arquivo abrangente e fui direto para a delegacia de polícia. Não porque adultério fosse legal. Não é, infelizmente, mas porque a própria rede estava envolvida em algumas atividades que definitivamente cruzavam as linhas legais. Evasão fiscal, para começar. As taxas de adesão não estavam sendo declaradas como renda pelos organizadores. Depois, havia o ângulo da prostituição. Alguns membros estavam pagando a outros por serviços, o que tornava a operação comercial. E a cereja do bolo? Vários membros estavam usando cartões de crédito e contas de despesas da empresa para financiar suas atividades, o que significava desvio de fundos e fraude. Oh! Detetive Morrison ouviu minha história com a expressão de alguém que pensava já ter visto de tudo, mas estava rapidamente percebendo que estava errado. Quando terminei de apresentar as evidências, ele apenas ficou sentado por um momento, balançando a cabeça. Isso vai derrubar muita gente. Ele disse, finalmente. Ótimo, respondi. É o que deveria acontecer. Em uma semana, a investigação havia se expandido para incluir o FBI. Aparentemente, a rede operava entre estados, o que a tornava de jurisdição federal. Ativos foram congelados, prisões foram feitas, e de repente, Marissa não estava apenas lidando com a humilhação pública. Ela estava enfrentando possíveis acusações criminais. O noticiário pegou a história, e nosso pequeno escândalo suburbano se tornou um conto de advertência sobre o casamento moderno e a infidelidade digital. A foto de Marissa estava no noticiário da noite, identificada como uma figura-chave em uma rede de adultério multiestadual. Ela parou de sair de casa completamente, parou de atender o telefone, parou de responder a e-mails ou mensagens de texto. Ela se tornou prisioneira em nossa própria casa, com medo de enfrentar um mundo que agora sabia exatamente quem ela realmente era. E o Léo, ele desapareceu completamente. Saiu da cidade, fechou suas contas de mídia social, sumiu como se nunca tivesse existido. Jogada inteligente, na verdade. A internet tem uma memória longa, mas se distrai facilmente se você se remove da equação, mas Marissa não podia desaparecer. Ela tinha muitas conexões, muitas responsabilidades, muitas evidências ligando-a a tudo. Ela estava encurralada, e ela sabia disso. A fase 4 estava excedendo todas as expectativas. 3 semanas depois, Léo cometeu o erro de voltar. Eu estava sentado na minha sala de estar, desfrutando do meu café da manhã e do tipo de silêncio pacífico que vem de ter uma casa só para você, quando ouvi o som familiar de vozes alteradas vindo do jardim da frente. Pela janela, pude ver Léo em nossa varanda, gesticulando descontroladamente para Marissa, que bloqueava a porta como se estivesse protegendo o Fort Knox em vez de nossa casa suburbana.
O cara parecia que estava vivendo na rua, sem fazer a barba, roupas amassadas, com aquele ar de desespero que vem de ter sua vida inteira implodida nas redes sociais. Aparentemente, desaparecer não tinha funcionado tão bem quanto ele esperava. A internet pode ter um curto período de atenção, mas cobradores de dívidas e donos de academia furiosos têm memórias muito mais longas. Você me deve 20 mil, ele gritava alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Contas médicas, perda de renda, honorários advocatícios. A culpa é toda sua. A voz de Marissa era afiada e amarga quando ela respondeu, minha culpa? Foi você quem sugeriu usar aquela porcaria em primeiro lugar. Eu não te disse para trazer a maldita supercola. Aí estava. A admissão que eu estava esperando. Melhor ainda, a senhora Patterson já estava em sua varanda com o celular na mão. Provavelmente transmitindo em live tudo ao vivo. Algumas pessoas nunca aprendem. A discussão escalou rapidamente a partir daí. Léo empurrou Marissa para dentro de casa, e ela o seguiu. Suas vozes ecoavam pelas paredes finas enquanto continuavam o jogo da culpa dentro de nossa casa. Minha casa, tecnicamente, já que os papéis do divórcio finalmente haviam sido finalizados. Eu podia ouvi-lo se movendo lá em cima. Provavelmente no que costumava ser nosso quarto. A voz de Léo estava ficando mais alta, mais agressiva, enquanto Marissa revidava com o tipo de raiva cruel que vem de não ter mais nada a perder. Então eu ouvi o tapa. Depois o estrondo. Depois mais gritos, seguidos pelo que parecia ser móveis sendo arremessados. Esperei 5 minutos antes de ligar para meu contato no departamento de polícia. Alô, detetive Morrison? Sim. Está acontecendo de novo. Mesmo endereço, perturbação doméstica, possível agressão. É melhor mandar algumas viaturas. A polícia chegou bem na hora em que Léo saiu cambaleando da casa, segurando o rosto onde Marissa aparentemente o havia atingido com algo pesado. Ela o seguiu até a varanda, gritando palavrões que fariam um marinheiro corar. Foi quando Léo cometeu seu segundo erro do dia. Ele a empurrou. Marissa caiu com força nos degraus de concreto. Foi quando os policiais decidiram que já tinham visto o suficiente. Léo estava algemado antes que pudesse explicar que estava apenas tentando cobrar o dinheiro que lhe era devido. Marissa foi algemada 30 segundos depois, quando tentou atacar os policiais que estavam prendendo sua fonte de renda. O bom de já ter uma investigação criminal em andamento é que quaisquer novas acusações são adicionadas ao arquivo do caso existente. Léo teve que passar a noite na cadeia. A conduta desordeira e resistência à prisão de Marissa se juntaram às suas acusações de desvio de fundos. No final das contas, ambos estavam enfrentando penas de prisão. A audiência de custódia estava marcada para a semana seguinte, mas acabou sendo uma formalidade. Quando um dos pais está na cadeia do condado aguardando julgamento e o outro pai tem documentação provando fraude sistemática e infidelidade, os juízes do tribunal de família tendem a tomar decisões bem rápido. Saí daquele tribunal com a guarda total, a casa, os carros e uma ficha limpa. Nosso filho estava com minha irmã durante o processo, felizmente inconsciente de que sua mãe havia destruído sua própria vida por uma combinação de estupidez e ganância. Naquela noite, sentei-me em minha casa silenciosa com um copo de uísque de 20 anos, ouvindo a ausência de mentiras, manipulação e traição. O lugar realmente parecia um lar de novo, em vez de uma cena de crime. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto do detetive Morrison. Caso encerrado. Ambos os réus se declararam culpados. Marissa pegou 8 meses. Léo pegou 6 meses. Pensei que você gostaria de saber. Apaguei a mensagem e me servi de outra dose. Às vezes, a justiça não é cega. Às vezes, ela só precisa de uma ajudinha para enxergar com clareza. Isto nos leva ao fim desta história. A moral da história? Quem trai por diversão, paga com humilhação. Esta história é claramente ficção e, por favor, não repitam isso em casa. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal: Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Jimmy Wolf, Alesi Santos Soares, Ero, Antônia Ferreira, Tego071, Felipe Martin, Analiticando, Peregrino, Thay Azuri, Teno Cueve, William Santos, Creepinezes, Deusimar Alves, Alguém 001. Muito obrigado pelo apoio, e obrigado a todos por assistirem até aqui.